abstração reflexionante? Abstração reflexionante, a gente poderia dizer, em primeiro lugar, que é um livro originalmente publicado em 2 volumes, em 1977. Eu traduzi com auxílio de uma professora de francês que trabalha na área da educação, a Petronilha, para a editora Arte Média de Porto Alegre. Esse trabalho do Piaget ele chamou de abstração reflexissante. Ele não falou abstração reflexiva ou abstração reflexir ou qualquer coisa assim que designasse um termo, uma palavra já conhecida. Não. Por quê? Porque a abstração está sempre acontecendo. E ela atinge patamares de equilíbrio e esses equilíbrios são perdidos e novos equilíbrios são conseguidos por abstração reflexionante. Então, a abstração reflexiva denota, digamos assim, um estado, uma passividade. E o Piaget evita justamente isso. Por isso é que não pode ser traduzido por abstração reflexiva. Tem que ser traduzido por abstração reflexionante ou um termo equivalente. Nós discutimos muito isso na tradução e chegamos à conclusão que deveria ser reflexionante. Aliás, o espanhol tem um termo desse sentido, no português não tem esse termo. Então, significa que a abstração está sempre acontecendo, assim como a equilibração. Na verdade, a teoria da equilibração das estruturas cognitivas é uma teoria que serve para todos os organismos que têm alguma forma de conhecimento, não só os humanos. Reflexionante no sentido que ele está tomando conhecimento daquilo que está tomando consciência e conhecimento daquilo que ele está fazendo. No ponto mais alto de cada processo de abstração acontece isso, a tomada de consciência. Mas antes disso acontece a abstração reflexionante propriamente dita, que se contrapõe à abstração empírica. Então, aqui já vem as primeiras definições. O que é uma abstração empírica? Empírica é sempre bom retomar a palavra grega, empiria, que significa o conhecimento sensorial. Ou seja, tudo aquilo que é observável. Por exemplo, as ações, os gestos que nós fazemos, a fala, o esporte, a prática de qualquer outro esporte que se pode assistir, que é visível, as ações de um operário na construção civil, da câmera aqui, cuidando da câmera, da filmagem, né? São ações observáveis. Então, tudo que é observável é objeto de abstração empírica, mas não é desta abstração que o Piaget está falando. Piaget está falando da reflexionante. Então, qual é a matéria-prima da abstração reflexionante? São as ações. Melhor dito, as coordenações das ações. E coordenações das ações são endógenas, são internas. Digamos assim, são cerebrais. Quando eu falo e gesticulo ao mesmo tempo, o cérebro está coordenando essas minhas duas ações. Eu olho, gesticulo, falo e estou coordenando tudo isso. Esta coordenação tu não podes ver. Ela é endógena, ela é interna. Então, essas coordenações são a matéria-prima da abstração reflexionante. Então, o Piaget está tratando desta abstração. Então, se a abstração empírica, a matéria-prima é tirada dos observáveis, a abstração reflexionante é tirada das coordenações das ações, que são não poderia ser reflexiva, porque se daria a ideia que o sujeito estaria só parado. A reflexionante, ele estaria refletindo e agindo ao mesmo tempo. Ele está
fazendo. Então, aí vem a definição de abstração reflexionante. É retirar qualidades das coordenações das ações. Portanto, cada indivíduo só pode tirar das suas coordenações, não de outros. Sim. Então, retirar qualidade das coordenações das ações para fazer alguma coisa nova. Então, é com digamos assim, esta matéria-prima é que o sujeito produz algo novo. E, no fundo, é a mesma coisa que a teoria da equilibração, porém aplicada ao mundo humano. Por isso mesmo, ao meu ver, é que Piaget retoma esse processo, esse mecanismo da abstração, com terminologia que é muito mais própria do mundo humano, já que há processos humanos que os demais mamíferos não têm, que são os processos simbólicos, ou seja, o mundo humano é um mundo simbólico, dominado pelo simbólico. Então, a abstração não pode ficar num nível de, digamos assim, de terminologia apenas no nível da equilibração, mas trazer para o mundo simbólico humano. Então, o que nós fazemos o tempo inteiro? Nós agimos, refletimos, voltamos a refletir, refletimos sobre o que tínhamos refletido antes, voltamos a agir. Isso é dos humanos. Os demais mamíferos, por exemplo, os mamíferos superiores, como uma res, ou um cavalo, ou um golfinho, ou uma baleia, eles não fazem isso. Eles não conseguem parar a sua ação e se apropriar dela, voltar sobre ela, que é refletir, voltar sobre ela. Então, a abstração significa retirar alguma coisa. Vem lá do termo latino abstraere, é retirar algo de algo. Por exemplo, na abstração empírica, eu retiro o verde desta cadeira. Na abstração reflexionante, eu retiro, por exemplo, a qualidade de soma de objetos e de números, porque a soma não é uma coisa, é uma operação. A gente podia perguntar, alguém já viu uma soma andando por aí? A mesma coisa para os números. Os números são generalizações organizados em série e em classes que não são visíveis. Mas a gente tira a qualidade deles para construir coisas novas. Por exemplo, quando alguém domina a aritmética, pode ingressar na álgebra, retirando qualidades da aritmética e fazendo uma coisa nova, produzir generalizações no plano da álgebra. Então, eu posso dizer que durante o processo de equilibração, eu ajo, reflito e ajo. E eu posso dizer isso que é a abstração reflexionante? Isso, a abstração reflexionante é o processo que se faz, que se executa para fazer isso. Então, pela abstração, nós retiramos qualidades de alguma coisa, e no Piaget ele vai sempre falar de patamares, Eu retiro qualidades de uma organização, de um determinado patamar que eu tenho aqui dentro. Na verdade, se a gente olhar para as neurociências hoje, é difícil pensar em patamar. Por quê? Porque se a gente olha uma representação das conexões neuronais num cérebro, não tem patamares ali. É uma complexidade só, então é difícil. A gente poderia dizer assim,
De um nível de complexidade pode-se retirar qualidades e jogar para um outro nível mais elevado de complexidade e ali reconstruir. No Abstração Reflexionante, no livro, Piaget fala em patamares. Eu retiro de um nível de organização que nós temos até hoje, algumas coisas de lá, nunca tudo. Aí é que está já uma diferença do que é processo de abstração. A gente nunca retira todas as qualidades, a gente retira uma ou outra ou algumas. E daí, num novo patamar, tu constrói uma coisa nova. Por exemplo, a criança brincando de fazer fileirinhas, né, com os seus brinquedos, ou configurações como um castelo de bonecas, um estacionamento de automóveis, daqui a pouco ela consegue juntar essas duas coisas. A fileirinha como uma série, e o estacionamento, ou o castelo de bonecas, como uma configuração, uma totalidade, um conjunto. Quando ela consegue fundir essas duas coisas, quer dizer, ela tirou ali das suas coordenações a série e a classe e fundiu as duas, aparece a noção de número. E ao contrário do que se pensa muitas vezes, e isso eu diria é senso comum, de que a criança aprende os números quando começa a contar. Não, ela pode contar muito antes, por treinamento, ou por brincadeira, ou porque os adultos fazem isso com ela. Mas a capacidade de compreender o número como uma sequência, como conjuntos, como série, como classe, ela só aparece com a noção de número. E a noção de número só surge quando série e classe exercida na brincadeira infantil se unem, se fundem, se sintetizam numa nova realidade, num novo patamar. Daí aparece o número.